Dia 8 de julho de 2022, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, acabou por falecer na clínica Tecnon, em Barcelona, isto é, na Espanha. E no dia seguinte, o atual presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, decretou luto nacional que teve uma duração de 5 dias consecutivos. E os angolanos aguardavam com muitas expectativas os restos mortais do ex-presidente. Mas infelizmente isso não aconteceu. Tudo porque existe um braço de ferro entre os filhos do ex-presidente e João Lourenço. Os filhos do ex-presidente, José dos Santos, Isabel dos Santos, Zenu dos Santos, que infelizmente não esteve próximo do pai quando estava doente, nem mesmo depois da morte, têm processos de crime em Angola. Será que eles aceitariam ir para Angola enterrar o pai? Provavelmente que não. E também enterrar o ex-presidente sem o consenso dos familiares também não fica bem. Até porque vamos ver alguns depoimentos aqui, como por exemplo de Makota Nkondo acerca deste assunto. Seja bem-vindo, esse é o canal GSG Solution. Se é novo, inscreva-se no canal, deixa o seu like porque é muito importante. E nós vamos mergulhar nesse assunto, nós vamos saber vários detalhes acerca desse assunto. O que o governo angolano está a tentar fazer o possível para conseguir o corpo do ex-presidente. E o que os filhos do ex-presidente decidiram neste preciso momento acerca do corpo do seu pai. Então, fique comigo e vamos nessa. José dos Santos tomava uma providência cautelar. Este processo judicial impediu com que a Comissão de Exéquias Fúnebres, criada por João Lourenço, tivesse o sucesso de transferir os restos mortais de José Eduardo dos Santos para Angola. Mas por que a TISE fez isso? Ora, atualmente José dos Santos é opositora número 1 de João Lourenço e de Ana Paula dos Santos. Vamos entender por quê. Quando José Eduardo dos Santos abandonava a presidência angolana, Ana Paula dos Santos, ex-esposa de José Eduardo dos Santos, havia separado-se dele. Mas quando tomou conta da notícia de que José Eduardo dos Santos estava internado na clínica Tecnon, voltou a reaparecer. Mas segundo as declarações da José dos Santos, essa presença de Ana Paula dos Santos na clínica Tecnon piorou o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. Não sabemos o que aconteceu lá, mas segundo ela, a presença dela piorou o estado de saúde do ex-presidente. Quando João Lourenço tomou posse na presidência angolana, todos nós sabemos que uma prioridade do seu governo foi o combate à corrupção. E durante a governação de José Eduardo dos Santos, aconteceram vários fatos. E quando a justiça angolana levantou um conjunto de processos, abrangiam também os filhos de José Eduardo dos Santos. Portanto, a José dos Santos olha para João Lourenço como um perseguidor. Dos exames clínicos feitos a José Eduardo dos Santos, não acusou assim doenças assim tão graves, ou outras doenças como, por exemplo, o cancro ou AVC. E segundo a TISE, as análises feitas na clínica Tecnon, José Eduardo dos Santos acusava um quadro depressivo. E o causador desse quadro depressivo foi João Lourenço, segundo a TISE. Quando em algumas intervenções dos seus discursos, implicitamente dizia a José Eduardo dos Santos que esvaziou os cofres do Estado. Segundo a José dos Santos, estas indiretas fizeram com que causasse uma depressão ao seu pai. E o que será feito para que seja possível levar o corpo de José Eduardo dos Santos para Angola? Segundo os filhos de José Eduardo dos Santos, o corpo de José Eduardo dos Santos não pode ser enterrado por João Lourenço e Ana Paula dos Santos. Os angolanos terão que ter paciência até que João Lourenço saia do poder. Só assim será possível levar o corpo do ex-presidente para Angola. E por outro lado, João Lourenço e o seu governo estão criando todos os mecanismos para conseguirem o corpo de José Eduardo dos Santos. Eles já tentaram com uma comissão de exéquias, não conseguiram. Já tentaram solicitar o governo espanhol. Segundo alguns especialistas, disseram que o processo é tão complexo, pode levar meses. Algumas declarações da José dos Santos, nas decisões de transferência do corpo do pai, quem podem mandar são os filhos mais velhos. E já que falava de filhos mais velhos, não sabemos se foi uma estratégia angolana. A filha que José Eduardo dos Santos negava em 2010 voltou a reaparecer
e pelo visto na idade deve ser a mais velha de todos. Mas nós não sabemos se é filha dele ou não. Não sabemos se é uma estratégia angolana para tentar conseguir, talvez ela tome a decisão para levar o corpo do pai a Angola. Muito obrigado mais uma vez, Dona Josefina dos Santos, antiga primazada da filha mais velha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, nascida em João Kinshasa. E segundo Makuta Nkondo, quem deve decidir neste preciso momento são os filhos de José Eduardo dos Santos e os familiares mais achegados, mais velhos. Vamos ouvir o que ele diz acerca disso. Para mim, ou segundo a tradição bantu, aquele senhor Luiz dos Santos, que não conheço, que estamos a ouvir falar, que é irmão do Eduardo dos Santos, como o Avelino dos Santos já faleceu, e a Marta dos Santos, são eles que mandam e que dirigem. Determinam o local do óbito, o local do funeral, o dia do funeral. Neste caso, as filhas também têm palavras a falar. O executivo angolano, o presidente angolano João Lourenço, o MPLA estão abaixo da família. Quanto às filhas de Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, Tizé dos Santos, Zenudo, se vir aqui enterrar o pai, depois do enterro são capturados. E se mesmo assim o governo angolano consiga o corpo de José Eduardo dos Santos, vamos acompanhar o que a Tizé diz acerca disso. Se eles conseguirem sequestrar o corpo do meu pai, se eles conseguirem forçar isso, vamos boicotar esse funeral. Vamos boicotar esse funeral. Vão ter que mandar o corpo de volta para onde estão os filhos e para onde os filhos determinaram que deve ser o funeral provisório, que nós não vamos enterrar. Nós damos a nossa palavra de honra ao povo angolano. Nós não vamos enterrar o nosso pai. Nós o iremos guardar num jazigo, iremos procurar um jazigo, iremos guardá-lo num jazigo, à espera do momento em que possamos comungar com todos os angolanos. O funeral digno, com paz de espírito para todos nós. E com um presidente que não seja João Lourenço. Nem que tenhamos que esperar até 2027. O senhor não vai perseguir um cadáver. Nem que nós tenhamos que pedir, protagonizar história. E pela primeira vez na história da Espanha, haver um cadáver com asilo político. Mas o senhor não vai tirar o corpo do meu pai daqui. Existe aqui um braço de ferro entre João Lourenço e os filhos de José Eduardo dos Santos. Uma dica para você. Eu começarei uma série de vídeos falando de famosos da lusofonia. E o primeiro da lista é Anselmo Raff. Eu trarei uma sugestão de 2 famosos e o meu amigo aí vai decidir qual deles será o tema do próximo vídeo. Então, te vejo até lá.